amigos, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo especial, um vídeo de aulas cria, que a gente vai falar aí um pouco, entender melhor as categorias técnicas do Oscar. Eu fiz um estudo super extenso para entender também melhor. Algumas coisas já tinha assim uma noção, mas agora estudei mesmo para entender melhor, para passar para vocês aí um pouco, de ter um pouco mais de conhecimento, se você tem interesse, né? Eu sei que muita gente fala assim, poxa, ver uma cena bonita, com vários tons de cores bonitos, putz, a fotografia desse filme é linda. Você até tem uma noção do que é fotografia, mas agora você vai entender certinho o que significa a arte da fotografia em filme. Mas vamos por partes, que a gente tem, na verdade, várias categorias para entender melhor, e vamos começar falando de roteiro, diferença aí de roteiro original e roteiro adaptado. O original tem que ser um trabalho totalmente novo, concebido aí pelo roteirista. Então ele não pode ter influência nem inspiração de absolutamente nada. Nem sequência de um filme para o outro é considerado original. Então, por exemplo, um filme, o Shrek 2 ou Top Gun Maverick nesse ano. Ele pode ser uma história original que não veio de nada, além de ser uma sequência, mas por ser sequência, ser ali personagens já criados, ele se torna ali um roteiro adaptado pela lógica da academia e também de outras premiações. E o roteiro, ele não é só... Tem gente que pensa assim, ah, nossa, essa fala ficou legal, ficou ruim, que roteiro é esse? Mas o roteiro, ele é como se fosse um manual de instruções para um filme. Então ele fala exatamente como que os atores vão se comportar, que tipo de feição de cara que ele vai estar fazendo naquele momento na cena antes de falar a fala que ele tem que falar. Então tudo isso é mapeado pelo roteiro. As pessoas não são assim espontâneas, assim, ah, eu vi tal fala falando assim, poxa, macarrão acabou. E aí, a partir disso, eu escolho que feição, como que vai estar a minha cara naquele momento. Não, o roteiro já falou pra mim exatamente como eu tenho que educar ali as minhas feições no rosto pra ter ali o melhor resultado, de acordo também com as falas e com os propósitos do filme. E o direcionamento também não é só para atores, tá? É pro diretor e para todos os outros profissionais do filme, que vai ser ali a base que eles vão fazer as suas criações para seguir ali com o filme. Então o roteiro original tem que ser completamente original, nada usado de outro lugar. E o adaptado, ele pode ser adaptação de uma música, de um filme, uma peça de teatro. Então mesmo que seja original pro cinema, por ele ter elementos que não saíram 100% da cabeça da pessoa, ele se torna aí um roteiro adaptado. Por isso que tem essas duas categorias ali sendo premiadas. Não existe uma categoria apenas de roteiro, o que é mais justo mesmo, porque se você deixar só roteiro, muita gente fica de fora, tanto do jeito adaptado quanto do original. Trilha sonora, muita gente fala, né? Pô, o Shrek devia ter sido indicado em trilha sonora, escolheu várias músicas legais pro filme, mas a trilha sonora normalmente são os sons, as músicas criadas e executadas com o filme em mente, ali sendo músicas originais. Para ser indicado ao Oscar, no mínimo 60% das músicas tocadas nesse filme são as músicas, tem que ser músicas originais, senão não tem o quesito. Então a pessoa ali, o compositor, ele pega o filme e ele vai criando músicas que vão ali aumentar a experiência de cinema. Tanto que você percebe que tem muito filme que ele te leva com a música naquele tan, tan, tan. Ele te leva a ter emoções que você, se você visse só a imagem crua, você não ia ter a mesma experiência. Isso é uma coisa que eu sempre falo, às vezes, com meus amigos. Pô, tal cena do filme teria sido ali beneficiada se tivesse uma música, pra dar aquela emoção, pra dar um impacto. Às vezes o que gera um impacto é a música no filme. Preste atenção como esse trabalho minucioso pode fazer diferença em vários filmes. Em vários filmes que a música é icônica, é porque a música te fez sentir certas coisas e você às vezes nem percebeu, assim, na questão de olhar, na questão do consciente, você não percebeu, mas o subconsciente recebeu aquela informação da música pra sentir tal coisa. Isso é mágico, isso é magia de cinema. E aí a questão da música original, que aí é o nosso próximo vídeo, é sobre melhor música original. A música original tem que ser feita também 100% criada para o filme. Tem que aparecer durante alguma cena do filme ou a primeira cena ao começar ali os créditos finais. Eu particularmente cortaria esse requisito, acho que tinha que ser uma música que passa durante o filme,
Porque senão é só uma música inspirada pelo filme, não é uma música que foi lá e fez a diferença no filme. E eu acho que acaba até tirando oportunidade de outras músicas por causa dessa, né, desse jeitinho ali de colocar pessoas que talvez não mereceriam tanto, né? Mas essa é a minha opinião. E quer dizer que tá certa? Sim, mas o pessoal do Oscar ainda não me conhece pra saber o que tem que fazer certo ou não. Aí a questão, o melhor som, antes era dividido em mixagem de som e edição de som. Agora é só som, já porque é um pouco parecido o que cada um avalia. Então a mixagem, ela é a captação de todos os sons durante a filmagem. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo, seria essa captação do que eu tô falando, se necessário, no meu caso no vídeo não, mas o som ambiente e tudo isso que vai ser, esses elementos gravados durante realmente a filmagem do vídeo, do filme, e como eles são depois colocados durante o filme. Porque como são vários takes, né, a pessoa grava ali 10 mil vezes a mesma cena, tem que escolher também qual que vai ser ali a sequência de áudio que vai ser a mais adequada para o filme, para o resultado final. Então a edição do som é criar sons que vão conversar, vão melhorar a experiência de ver uma cena. A gente vê alguém caminhando e fica aquele tec, 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 tec do sapato. É muito difícil ter a captação do sapato, tem que ter um chão que faça barulho, um sapato que faça barulho, e nem sempre eles têm isso disponível, ou realmente por questões múltiplas, eles não usam no filme. Então tem lá na sala de produção de som, às vezes pega, sei lá, um coco que fica batendo tec, 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 tec no chão, faz essa captação. Aí tem lá pra deixar assim no horário certo, pra bater, né, o horário certo desse barulho. E até fazem barulho de laser com mola. É muito interessante, se você tiver curiosidade. Eu sei que tem vídeos da Pixar contando sobre essa engenharia de som que eles fazem e as escolhas de coisas do cotidiano para fazer ali, criar os sons que também melhoram a experiência total do filme, porque você fica muito mais imerso no filme quando todos os sons eles estão sendo ali registrados, que é isso, ele prende totalmente a sua atenção mental, o seu cérebro fica totalmente focado no que está sendo passado ali por aquele filme. Efeitos visuais, acho que é meio intuitivo que efeitos visuais são os efeitos criados, às vezes na hora mesmo do filme, aqueles efeitos práticos, tem os efeitos gerados ali por computador, e até efeitos criados por câmera, são vários tipos de efeitos que podem ser feitos e serem julgados pela academia. E normalmente eles formam imagens que não dá para formar naturalmente. Não tem como você fazer uma pessoa voar corretamente, né? Não existe uma pessoa voando. Então o efeito visual ele é necessário nos filmes que as pessoas voam normalmente ali de super-heróis, né? E é normalmente a categoria que os filmes de super-heróis aí da Marvel, da DC, brilham. Porém, não basta ter ali o efeito visual, tem efeito visual, vamos tacar lá. Ele é analisado se o efeito visual ele tem um impacto real no resultado final do filme. Se a contribuição dos efeitos ela realmente abrilhantou, por assim dizer, o trabalho do filme. E é analisado também, lógico, a técnica e a veracidade das cenas. Então não adianta você fazer um GIF, taca lá e falar assim, efeitos visuais, nem osquinha. Não, tem que ser tudo muito bem feito, que algumas empresas estão falhando nesse quesito aí, né? Alô Marvel. Então é analisado ali sim a qualidade e esse impacto em dar um toque que o filme precisa para se tornar, para aquele mundo construído no vídeo, no filme, seja ali assim, absorvido como real. A gente vive uma mentira assistindo o cinema, por assim dizer. Então a mentira, ela tem que ser convincente. Então esses elementos ali, eles ajudam a tornar convincente a história contada. Edição do filme, como é que funciona? O editor, ele pega ali todo o material gravado, tudo que tiver disponível, como eu falei já, são várias e vários takes feitos, e ele pega tudo aquilo ali, determina quais são os melhores ângulos de câmera filmado, qual é o melhor ritmo, qual é a melhor parte de cada um para fluir no tempo total do filme. Ele acha que talvez seja um dos trabalhos mais importantes, porque
é um dos maiores impactos no resultado final. Isso é uma coisa que eu sempre falo com meus amigos no clube de cinema. Gente, a edição tá me deixando tonta, de tão bizarra e tão ruim que tá, porque isso impacta mesmo como você vê. Porque às vezes você vê aquelas cortadas, tá olhando da câmera aqui, da câmera lá, da câmera daqui, e aí não conversa de um jeito fluido, que você nem... O trabalho do editor é não ser percebido. Ele tem que fazer um trabalho tão perfeito que ele não pode ser percebido nos cortes bruscos. Então ele tem que ser feito de um jeito muito criterioso e delicado. Esse profissional trabalha juntinho do diretor do filme para ver ali quais são as cenas que vão integrar o resultado final do filme. É interessante notar que na categoria o filme Bohemian Rhapsody ganhou em melhor edição. Talvez um dos prêmios mais vergonhosos, você pode procurar no YouTube. É uma edição bizarra, uma trocação de câmera sem necessidade, picotadinho, parece que uma criança de 3 anos fez a edição do filme e ganhou. Ah, mas então o Oscar não é justo? Nunca foi, mas enfim, a edição faz a diferença, tanto que erros assim são bizarros de premiação, né? E as pessoas vão ficar falando ali pro resto da vida sobre isso. Eu mesma nunca vou esquecer. Então, é um trabalho necessário para o filme ser considerado verdadeiramente bom. Próxima categoria, design de produção, que antes era chamado aí de direção de arte, mas continua aí no mesmo espírito de dirigir toda a arte do filme. Tanto que ele coordena aí cabelo e maquiagem, figurino, iluminação. Então, tipo, às vezes tem até dentro da categoria dele, de diretor de arte, né, agora design de produção, pessoas que vão ter ali a sua própria categoria contemplada em indicações do Oscar. É interessante, assim, a responsa que esse profissional tem. Então, tudo que é artístico do filme, ele controla. Como que vai ser o cenário, como que vai estar disposto o cenário, como que vai ser a conversa entre o cenário e as roupas. Às vezes parece que não é tão importante, mas num filme, por exemplo, antigo, de época, isso é mais notado, porque imagina você, vou fazer uma história sobre Rainha Elizabeth I, mas eu vou filmar na Inglaterra de hoje, o pessoal de jeans, aí você fala assim, caraca, não faz sentido nenhum. Então essa parte artística é para trazer aquela questão da realidade, dessa mentira do filme se tornar mais convincente para o público. Então ele vai ver tudo assim, desde o mínimo material, ele fica de olho, ele ajuda também na questão da continuidade de uma cena para outra, porque de vários takes que fazem, às vezes não é tudo no mesmo dia, ele tem que estar de olho ali se a disposição dos objetos está sendo a mesma de take para take. Então o objetivo dele, né, resumindo, é todo o visual do filme, toda a parte artística do filme ter coerência com o roteiro e com o que vai ser passado com o resultado final do filme. E aí, como eu falei, vamos falar de fotografia, que é aquela categoria ali para você mostrar os seus talentos de conhecedor de cinema e deixar todo mundo de boca aberta. Então, em essência, é a manipulação artística da câmera, de qual vai ser o posicionamento da câmera, qual o ângulo usado, quais serão as luzes, as técnicas de iluminações que serão usadas para receber essa imagem para dentro da câmera e já filmar de uma forma que seja coerente também, como eu sempre falo, essa questão de coerência, porque na verdade tudo num filme ele tem que ter coerência entre os elementos e ter essa coerência então com o resultado desejado pelo diretor. Tanto que muitos diretores antes trabalharam com fotografia e o diretor trabalha juntinho do diretor de fotografia, eles estão ali juntinhos para entender como que vai ser essa captação de imagem feita. Tem muita gente que fala assim, pô, mas dá pra fazer na pós-produção muita coisa. Tem coisa que dá pra fazer na pós-produção, mas tem coisa que a pós-produção não consegue e pode até criar um efeito artificial pro filme, e que não é esse o objetivo. Até o movimento de câmera é avaliado pelo diretor de fotografia e como que vai ser feito. Tanto que tem muitos filmes que tem aquela câmera mais tremida, para mostrar a turbulência normalmente do personagem e do que está sendo passado na história. E tem as câmeras mais retinhas, que aí são mais estabilidade. Normalmente filmes de época, eles têm essa estabilidade de câmera que é mostrado. Um filme interessante para notar o trabalho de fotografia é aquele filme A Rainha, com a Helen Mirren. Porque quando tá mostrando a família real britânica, a câmera tá bem paradinha, as luzes são
bem claras e a qualidade da lente é alta. E quando tá mostrando o primeiro-ministro, que era o Tony Blair, que era do partido lá dos trabalhadores do Reino Unido, já é uma câmera com uma qualidade inferior e ela é um pouco mais tremida. E a luz também não é tão forte. Por quê? Para mostrar a diferença dessas duas realidades, dessas duas visões diferentes de mundo. Então, às vezes o seu consciente não tá vendo o que é isso, mas o subconsciente notou que tem algo diferente entre as cenas e vai interpretar de maneira diferente isso no seu cérebro. Então são essas escolhas do diretor de fotografia que impactam ali como vai ser filmado, como vai ser processado pelo telespectador e de como ele vai entender a mensagem criada pelo roteiro do filme e da visão artística do diretor. E o diretor, o que ele é? Ele é o chefão, ele manda em tudo. Mas mais do que isso, o diretor ele coordena todas essas equipes que eu falei e as equipes também que eu não falei. Que eu não falei das equipes de maquiagem, são coisas um pouco mais intuitivas, mais fáceis de entender o que significa. Então o diretor ele olha para todos esses quesitos, vê se eles estão conversando um com o outro. Ele não só senta na cadeirinha e fala, ação! Corta, não, ele tá lá vendo todos os detalhes. Então ele começa a trabalhar antes do filme começar a ser rodado, escolhendo as equipes. Durante o filme trabalha ali juntinho com o editor, o diretor de fotografia. E na pós-produção ali com o editor, com o pessoal da música, o pessoal dos efeitos, para que todos os movimentos, todas as equipes tenham aquela coerência, uma coesão uma com as outras, para entregar aquela missão. Qual que é a missão do diretor? Pegar o filme das páginas do roteiro e transformar num filme completo e que possa transmitir 100% o objetivo, o que eles queriam no roteiro. Então ele é o responsável por entregar um trabalho homogêneo. Ele precisa estar de olho em tudo nisso, porque ele vai acabar sendo o cara mais cobrado pelos produtores do filme que estão cobrando ali um resultado e vão cobrar o retorno desse dinheiro investido no filme. Galera, deu pra entender bem? Consegui entender? É muito legal estudar essas questões técnicas, porque no dia que você for assistir o Oscar, e se você assistir os filmes, você vai saber julgar melhor ainda se essa galera tá merecendo ou não receber os prêmios. Ficou com alguma dúvida em alguma categoria? Manda mensagem aí, coloca aí nos comentários, a gente pode continuar essa conversa, que eu dei uma resumida para não tornar aí um vídeo muito extenso, chato de assistir. Então, dei uma resumida, mas acho que deu para entender ali a base, o fundamento de cada categoria técnica. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir. Qualquer coisa, manda nos comentários aí. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? E não esqueça que as apostas já estão abertas, cumprindo os requisitos, tá, gente? Se não cumprir os requisitos, não vai levar o prêmio. Mesmo que, acertei tudo. Não cumprir os requisitos, não vai levar. Então, bora lá, já vamos começar trabalhando nisso, ok? Um beijão e até a próxima.